Olá, jovens. Esse é o canal do YouTube do Histórias e Histórias e aqui a gente trabalha sobre história do Piauí, tá bom? Então aqui nesse novo formato a gente vai trabalhar alguns assuntos, rapidinho, 20 minutinhos você vai entender um pouco mais sobre a história do Piauí. Mas antes eu vou te pedir para seguir o História nos Stories aqui no YouTube, inscreva-se, ó, você pode se inscrever no nosso canal, tá? E aí você vai ser sempre algum assunto de história do Piauí. Deixe o seu like também, ajuda. Vocês sabem, é muito importante aqui no YouTube você ter um like aí. E também comenta, né, cara? Deixa aí sua dúvida, sugestão de episódios, seus comentários. Isso é válido, é sempre aqui. E compartilhe esse episódio, né, com o seu amigo, compartilhe com seus professores. O professor pode compartilhar em aula, fique à vontade, faça o que você quiser, tá? O conhecimento é livre, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar vários temas de história do Piauí. Deixa aí seu comentário. Se você quiser um assunto específico, tá? Tio Renê, cara, dá uma aula aí sobre esse assunto específico aqui sobre história do Piauí, tá? Um breve comentário. A gente vai estar aqui livre para fazer isso, beleza? Então vamos lá para nossa aula. Aqui já está só no ponto para a gente trabalhar esses conceitos. Se você quiser também esse slide eu posso disponibilizar para vocês. Eu vou colocar o link desses slides aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente, formato de aula, então eu nem fiz edições aqui, a gravação é aula mesmo, tranquilo, então se tiver algum erro assim, dicção, alguma coisa que a gente vai relevando aqui, tá? Importante, a gente vai trabalhar aqui o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Por que dessa pergunta, né? Por que o Piauí foi colonizado pelo interior? É o primeiro questionamento que é levantado quando a gente analisa a ocupação do território do Piauí. Colonizar, o ato de colonizar é você ocupar um território, você está ocupando aquele território, você está gerando alguma coisa, está produzindo, você está extraindo. Essa questão de viver naquele lugar, né? E primeiro a gente lembra dos aspectos da interiorização no Brasil. Isso ajuda bastante a gente entender a colonização do Piauí. Quando a gente está falando sobre a colonização e a interiorização do Brasil, passa pela figura dos bandeirantes, passa pela figura dos jesuítas, passa pela figura dos curraleiros, né, os fazendeiros e os jesuítas, né? Então a gente está falando sobre a ocupação do território brasileiro. E o Piauí, a gente levanta aquela ideia: o Piauí foi colonizado do interior para o litoral ou do litoral para o interior? A visão tradicional sobre esse conhecimento é uma visão, é uma tese tradicional que o Piauí teria sido colonizado pelo interior, né? Então a gente tem ali as primeiras fazendas, né, os primeiros currais ali sendo instalados na região de Oeiras, e aí a gente tem esse conceito da visão da tese tradicional, tá? Isso tem um historiador daqui do Piauí, né, o professor Fonseca Neto, né, da Universidade Federal do Piauí. Ele tem um trecho, né, que ele deixa bem claro isso. Ele diz o seguinte, ó: mas a tese de que o território piauiense foi desbravado do interior para o litoral é apenas uma afirmação que alguém escreveu um dia e que, de tanto ser comodamente repetida, tornou-se aceita, tá? Então, é o conhecimento que temos, né, que começou ali do Piauí. Mas a gente tem que entender que houveram expedições que passaram aqui pelo território piauiense. Era uma terra de passagem, porque você tem ali o Maranhão, o Ceará, então muitas expedições acabaram cruzando o território do Piauí, principalmente no litoral, tá bom? Então, a primeira ideia que temos é que surgiram as primeiras fazendas lá em Oeiras, a ocupação pelo interior, a colonização pelo interior, mas não vamos descartar, não podemos descartar as expedições que passaram aqui, que acabaram ficando por algum tempo ali no litoral, e a gente tem aí nesse contexto já duas figuras, né? A figura desses curraleiros, né? E aqui até algumas informações que eu coloquei no slide, só para que você possa ter uma ideia. A primeira expedição foi comandada por Nicolau de Rezende no século XVI, e aí passou ali pelo litoral, próximo do delta do Parnaíba. No século XVII, a expedição missionária do Frei Cristóvão de Lisboa e Pero de Souza, tá? Também ocupou ali o litoral, né? Essa parte do litoral de Parnaíba, aquela região do delta. O povoamento do norte piauiense, então, antecedeu ao sul, o povoamento, né? Então, ele antecedeu ao sul. E o povoamento começou pelo litoral no século XVI.
Já os primeiros curraleiros eram mais de 40 fazendas implantadas ali no alto do Longá, né, do Surubim Maratuã, né? Então aqui a gente já tem a presença essas expedições, beleza? E os índios? Essa é uma equação que devemos aqui analisar, porque muitas pessoas, muitos alunos perguntam, né? As pessoas perguntam assim, mas houveram ali povoamentos indígenas aqui no Piauí? Sim, tem vários exemplos, né? A gente pode, daqui a algum momento, trabalhar a história de Pimenteiras aqui. É uma das minhas propostas, é trabalhar a história da fundação de algumas cidades, né? E se você é de alguma cidade do Piauí e quer ver a história da cidade, a história da sua cidade aqui, coloca aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários o nome da sua cidade e a gente vai trabalhar aqui para começar a criar uma playlist só com histórias das cidades, tá bom? E me ajude também se você tiver fontes, se tiver livros aí, pode mandar que a gente vai estar analisando cada uma delas com muito carinho, beleza? Então, sim, cara, Piauí teve índios, e aí a gente tem alguns pontos que a gente pode trabalhar aqui. Antes da chegada, né, dos europeus aqui, o Piauí ele era habitado por muitas tribos, né? A partir do século XVII, a gente tem ali a figura dos Tremembés e dos Acroás, né? Eles, com a chegada, com a colonização, eles foram expulsos e os que não conseguiram fugir, eles foram mortos. Então, a expulsão e a morte foram os elementos que acabaram ali afetando diretamente esses indígenas que estavam aqui no território do Piauí. Isso é bastante triste, né? Porque você percebe que essa colonização, né, cara, é pesado quando a gente olha isso, porque muitos dos nossos indígenas, os indígenas que habitavam a nossa terra, foram expulsos e foram mortos, né? Esse processo de colonização. As principais ameaças para esses indígenas eram os currais de gado que roubavam o espaço das aldeias. Os bandeirantes, aí a figura dos bandeirantes também acaba sendo agrupada toda essa equação, né? Esses bandeirantes dizimaram as tribos com a escravidão e as missões jesuíticas, as missões jesuítas que renegavam a cultura dos indígenas ao convertê-los ao catolicismo. Então é o primeiro ponto que eu posso dar como destaque aqui para vocês. No século XVII, os Tremembés e os Acroás foram expulsos ou mortos pela colonização. Essa é uma ideia, né? E muitos ali perderam para os currais. Em 1607, né, grupos de padres jesuítas começaram a viajar de Pernambuco rumo ao Maranhão. E aí no caminho atravessaram, né, o Ceará e chegaram no Piauí. E aí que é a questão da ocupação, né? Porque eles fixaram-se naquela região ali do delta do Rio Parnaíba, né? E o Rio Parnaíba é o maior do Piauí. E aí, se você não é do Piauí, né, o maior do Piauí é o Rio Parnaíba, ali corta praticamente todo o território piauiense, faz divisa com o Maranhão. E aí, durante todo o século XVII, é intensa a presença dessas missões de catequização de indígenas próximo ao mar, tá bom? Então, esse é um segundo ponto que eu posso trazer para vocês sobre a questão dos indígenas. Terceiro, em meados do século XVII, uma leva de imigrantes saídos ali da costa do Maranhão também ocuparam o litoral do Piauí, né? E aí reuniam jesuítas, agricultores, e todos estavam procurando novas terras ali para plantar e criar gado. E como essa galera, eles chegaram aqui, tiveram também a resistência dos índios, né, dos Tremembés, mas assim, não há nenhum registro de uma instalação definitiva dessa região. Portanto, como vocês podem observar aqui, né, nessa primeira parte da aula, sim, tínhamos indígenas nas nossas terras, são muitos, eu estou citando aqui os Tremembés, mas há a presença dos indígenas e a gente percebe que tanto os jesuítas como os bandeirantes eles acabam cruzando as suas histórias aí, esses elementos com os indígenas, e a gente observa que havia sim ocupação do território, né, do litoral piauiense, antes mesmo das chegadas das fazendas ali e dos currais que foram instalados ali no interior do Piauí, tá bom? Então vamos voltar aqui, depois a gente passa esse ponto só pra gente lembrar. Alguns dados importantes aqui que eu coloquei, tá? Em 2020, agora recentemente, a comunidade Serra Grande dos Índios de Cariri
em Queimada Nova, foi registrado ali como o primeiro povoado indígena demarcado no Piauí. Isso é uma informação ultra relevante para a galera que está fazendo concurso. Tá? Se for trabalhar alguma coisa sobre os indígenas e a atualização de alguns dados, preste atenção nisso, tá? Então, fica atento a esse detalhe. Vamos lá, gente, vamos caminhar. Lembrando, tá, que você pode aí curtir, tá? Não deixe de fazer isso, ajuda muito o tio Renê, tá, cara? Inscreve aí no canal, pá, tá ligado? Eu quero continuar com essas aulas, então eu continuei justamente porque eu vi que a galera tava acessando mesmo depois de eu ter parado de postar vídeos. Eu tenho focado no meu podcast, História nos Stories, que também você pode acessar lá, que fala sobre história do Brasil, história geral, sobre vários assuntos, mas aqui no canal eu quero focar em história do Piauí, tá bom? Então compartilhe e faça isso, ajuda bastante. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula sobre história do Piauí. Próximo tópico, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses elementos, né, desses participantes. Falar sobre a questão dos jesuítas, tá? Eles começam a ocupar esse litoral piauiense. Em 1607, um grupo de padres jesuítas começam a viajar de Pernambuco ao litoral do Piauí, só para a gente trabalhar com essa ordem cronológica, a catequização desses indígenas. Temos a presença também dos bandeirantes, e aí o Domingo Jorge Velho, que vale uma aula específica sobre os bandeirantes aqui no Piauí. É a ideia que eu quero fazer mais à frente. Se você acha que vale, tá? Deixa nos comentários pedindo aí, ó, tio Renê, vamos lá, eu acho interessante. Mas chegam no Piauí os bandeirantes. Isso em 1660 e 1670. Grupos de bandeirantes paulistas, eles se embrenharam pelo Piauí para caçar os indígenas, os índios. Uma dessas expedições teria sido chefiada por Domingo Jorge Velho, que vai ter um episódio especial sobre ele. Já estou começando a levantar fontes, começando a estudar mais algumas coisas. O Jorge Velho é responsável até pela questão do Zumbi do Palmares, né? Desbaratear toda a comunidade lá do Zumbi do Palmares. E muitos, ele veio lá de São Paulo e foi recebendo missões, chegou até o Piauí, né? E há uma ideia que ele teria batizado o Rio Parnaíba em homenagem a Santana do Parnaíba, né? Que era a cidade natal do Domingo Jorge Velho, tá? Outro ponto, os criadores de gado baianos sobem o Rio São Francisco e começam a instalar suas fazendas de gados ali no sul do estado a partir de 1671. E aí os índios, eles resistiram, né, à chegada ali dos colonizadores, mas acabou sendo inevitável, e aí temos a fundação da sede do governo em Oeiras, né, no centro-estado, em 1712. Tá bom? Então, para a gente fechar essa nossa primeira aula, né, eu falei que ia ser rápido porque eu quero te dar esses drops, né, de conhecimentos, para ser bem rápido, para você possa entender rapidamente sobre a colonização. Então, vamos lá. Ó. Então, o Domingos Jorge Velho, ele chega em 1662, ele vai fundar ali muitas fazendas, a criação de gado, e essa imagem dele é altamente construída, idealizada, né, principalmente para a questão de que, tipo, o bandeirante, ele era o herói, pá, e a gente sabe hoje que eles nem tinham tanta pompa e elegância assim como eles estão aí, né? E as povoações do norte só vieram a sequência da partir dos levantamentos indígenas de 1713, quando Bernardo de Carvalho fez a unificação do Piauí. O outro é o Domingos Afonso Mafrense, 1674. Ele penetrou pelos sertões acima do Rio São Francisco e explorou o Piauí, e a região era ocupada por várias tribos indígenas, tá? E a última pergunta aqui que você pode, professor, mas houve Sesmarias no Piauí? Houve Sesmarias no Piauí. A distribuição dessas terras, né? A ocupação das terras do Piauí deu-se pela concessão de Sesmarias. Então, a ocupação do sul do Piauí teve início na segunda metade do século XVI e intensificou-se durante todo o século XVII, tá bom? Então, da mesma forma que aconteceu nos outros estados com a distribuição dessas sesmarias, e essa distribuição de sesmarias estava relacionada ao prestígio social, o poder político dos fazendeiros ligados aos órgãos governamentais. Então, assim, era basicamente relacionada àquela questão do toma lá, da cá, né? Que a gente encontra aqui no Piauí e em vários lugares do Brasil, né? A política e os fazendeiros juntos, né? Nessa relação. Então, é basicamente isso. Eu quero agradecer você, tá? Por ter assistido essa aula até aqui. E, como eu falei para vocês, são aulas rápidas ali, curtas ali, a gente vai pegando, tá?
tá? Eu agradeço você que está assistindo esse vídeo, compartilhe, sempre é interessante pra gente. E um censo de 1697, para a gente fechar com informação, com dados, aqui no Piauí tinha 129 fazendas de gado, 441 pessoas, né? No espaço de 32 léguas, localizado nos vales do rio Canidé, Gurgueia, Itaueira, Poti e Longá. E obrigado, galera. Eu quero agradecer muito por você que assistiu nossa primeira aula de história do Piauí nesse formato de aula. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo, tá bom? Compartilha. Vou trazer também outras curiosidades aqui. Não vai ser só assuntos, tá? Mas eu vou deixar aqui tudo bem detalhado. Mas tem muita coisa pra gente falar sobre a história do Piauí, sobre a história até mesmo da sua cidade. Meus pais são de Demerval Lobão e minha monografia foi sobre Demerval Lobão. Eu vou falar aqui sobre Demerval Lobão, vou falar sobre várias cidades, tá bom? A gente pode estar falando de lendas também. Aqui a gente vai trabalhar sobre tudo, tá bom? Então é isso, galera. Mais informação, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, deixar seus comentários, isso é muito válido. E vai deixando aí sugestão de vídeos, tá bom? Isso é muito bacana para o canal, tá bom? Então é isso, curta os outros vídeos, tá aparecendo os cards aqui em algum lugar, os outros vídeos do canal. Fica aqui meu abraço e depois daqui a pouco tem mais história do Piauí no nosso canal, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até mais!